Fala, turma! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. A nossa aula de hoje vai ser sobre substâncias. Então, galera, o que é uma substância? Bom, as substâncias são formadas por um único tipo de componente, que são átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Elas possuem propriedades constantes e sempre bem definidas. As substâncias podem ser classificadas em simples e compostas. Tá? As substâncias simples são aquelas que apresentam apenas átomos do mesmo elemento químico. Já as compostas são aquelas que apresentam átomos de dois ou mais elementos químicos. Agora, como é que eu vou saber se uma substância tem apenas átomos de um mesmo elemento químico ou de mais elementos químicos? Bom, a gente pode diferenciar pela sua fórmula molecular, ou seja, a forma com que a molécula é representada. Tá? Olha só, nas substâncias simples, a gente vê a representação de apenas um elemento químico. Nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, tem o hidrogênio, né, que é representado pela letra H. Tá? E é só ele. Então, se eu vejo essa representação só por um elemento químico, então é porque é uma substância simples. Veja aqui a diferença na substância composta. Eu tenho aqui o H, que é o hidrogênio, e tem um O, que é o oxigênio. Ou seja, nessa substância tem dois elementos químicos diferentes. Tá? Então, aqui é uma substância composta. Esse outro exemplo aqui é uma substância simples formada só pelo oxigênio. E aqui é uma substância composta porque vejam que são dois átomos, dois elementos, que no caso aqui é o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Sim, aqui não são quatro elementos, tá? Aqui tem uma letra Z minúscula aqui. O elemento químico só é representado com a letra maiúscula. Não tem elemento químico que se representa com a letra minúscula. Se você vê uma letra maiúscula acompanhada de uma letra minúscula, tá? Porque aquelas duas letras ali representam apenas um elemento químico. Tá? Então, galera, é muito simples saber a diferença entre substância simples e composta. Substância simples sempre vai ser formada pelo mesmo átomo, pelo mesmo elemento químico, e as substâncias compostas vamos ver dois ou mais átomos ou dois ou mais elementos químicos. Mas existem também outras formas de diferenciar essas substâncias, tá? Através das representações do modelo de Dalton, né, que são as esferas. Bom, aqui nesse sistema a gente tem a representação de uma substância. Veja que cada bolinha aqui está representando um átomo. Eu tenho uma bolinha azul e outra vermelha, ou seja, eu tenho aí uma substância composta, né, porque eu tenho átomos diferentes aí. Tá? Então, aí é uma substância composta. Já nesse outro sistema, observem que as bolinhas são idênticas. Né? Segundo o modelo atômico de Dalton, esferas idênticas representam um único elemento químico. Tá? Então, aqui eu tenho uma substância que só tem um tipo de elemento químico. Então, aqui é uma substância simples. Tá? Nesse outro caso, também vamos ter uma substância simples. Né? Observem que todos os elementos, todos os átomos são iguais, né? Todos têm a mesma cor. Tá? Então, aí também se trata de uma substância simples. E para finalizar, né, nesse outro sistema, a gente observa também átomos com diferentes colorações. Tá? Então, se eu observo no sistema átomos com diferentes formas, diferentes colorações, é porque eles são diferentes entre si. Tá? Então, se eu tenho uma substância que tem átomos diferentes, então é porque é uma substância composta. Então, vamos analisar aqui uma questão que vocês podem encontrar nos exercícios. Tá? Então, vamos dar uma analisada aqui nela. Diz o seguinte: em qual das sequências a seguir estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Então, eu quero um elemento, eu quero uma substância simples e uma substância composta. Tá? Vamos analisar aqui a letra A. Tá? Na letra A tem H2. Bom, H2, o elemento químico é só o H, mas ele tem dois H.
Ou seja, se eu tenho dois elementos químicos é porque eu estou formando uma substância. Nesse caso aí, é até uma substância simples. Tá? O Cl2 é uma substância simples, beleza. E o O2 é uma substância composta. Tá? Então, a letra A está fora. Vamos ver aqui a letra B. Tá aqui, ó, o nitrogênio. Ó, isso sim é um elemento químico. Tá? HI não é uma substância simples, é uma substância composta. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho dois elementos químicos diferentes, o H e o I. Tá? Então já está fora aí a letra B. Analisando aqui a letra C agora. Galera, ó, Cl. Cl é a representação do cloro. Tá? Então, Cl aqui é só a representação de um elemento químico. Agora, aqui, ó, N2, observe que tem um 2 aqui. Tá? Ou seja, é 2N, N2. Então, aí não é um elemento químico. Não tem elemento químico que tem um número embaixo. Tá? Elementos químicos são representados por letras. Então, se tem um número, então é porque já é uma substância. Mas, nesse caso aqui, vai ser uma substância simples. Tá? Por que substância simples? Ora, porque é formada apenas por um elemento químico. Já aqui o HI, a gente já viu aqui na letra B, o HI é uma substância composta. Então, a alternativa que responde essa questão é a letra C. Beleza? Entendido o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, está na hora da gente entender o que é uma substância pura. Tá? Então, substâncias puras são materiais que possuem composição química e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão e temperatura constantes. Tá, galera? Para você entender direitinho aqui o que é uma substância pura, a gente tem que analisar os estados de transição, né, das mudanças de estados físicos. Tá? No caso, a fusão, que é o derretimento, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, é a partir dessas mudanças de estados físicos é que a gente vai definir se uma substância é pura ou não. Analisando aqui a curva de aquecimento da água, a água sendo pura, né, obviamente, tá? A gente observa o seguinte, abaixo de 0 graus, a gente vai ter a água no estado sólido. Tá? Só que para a água passar do estado sólido para o líquido, eu vou ter que aquecer. Tá? Então, ó, eu estou abaixo de 0 graus. Eu vou aquecer essa substância até chegar a 0 graus. Tá? No momento em que chega a 0 graus, a água começa a se transformar. Tá? E se inicia aqui, no caso, a fusão. Ou seja, a fusão está se iniciando aqui na temperatura de 0 graus. Tá? E com o passar do tempo, né, já que esse gráfico aqui é uma relação de temperatura e tempo, com o passar do tempo, a transformação vai continuando. Tá? Só que a temperatura não muda. Olha só, a transformação continua, mas a temperatura não muda. Ou seja, a fusão da água vai acontecer a uma temperatura constante. Tá? Isso é característica de uma substância pura, como eu falei anteriormente. Tá? Então, quando ocorre a fusão, a temperatura não muda, ou seja, a fusão ocorre a uma temperatura constante. Então, aqui no momento em que a água já está totalmente líquida, eu vou continuar aqui o aquecimento dela até ela ficar no estado gasoso. Tá? Eu sei que a água ela vai começar a passar para o estado de vapor a partir de 100 graus. Tá? Então, o que vai acontecer na ebulição? Exatamente o que aconteceu na fusão. Ou seja, a água vai se transformar, mas a temperatura não vai mudar. Tá? Então, a ebulição vai começar a 100 graus e vai terminar a 100 graus. Ok? Então, quando a gente tem o aquecimento de uma substância pura, sempre a fusão e a ebulição vão acontecer a uma temperatura constante. Tá?
Lembrem que isso é o que vai diferenciar se esse material que eu estou analisando é uma substância pura ou não, tá bom? Entendido o que é uma substância pura, vamos entender agora o que é uma mistura. Bom, mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Ela apresenta características físicas diferentes e variáveis em comparação com as substâncias que a compõem. A gente vê, a gente percebe, a gente nota a diferença de uma mistura já no gráfico de aquecimento. Lembra que são naqueles estados de transição que a gente vai diferenciar, tá? Mas no caso, quando você tem uma mistura simples, tá? Exemplo de mistura simples, água e sal, tá? Uma mistura homogênea, simples, tá? A gente observa que a fusão começa numa temperatura e observe que a temperatura não vai mudar no final da fusão. Ou seja, a fusão inicia numa temperatura e termina em outra. Ou seja, a fusão não é constante. Mesma coisa vai acontecer na ebulição. A ebulição começa numa temperatura e termina em outra. Tá? Então, diferentemente daquele gráfico anterior que eu mostrei. Tá? Então, aqui nas misturas, tanto fusão como a ebulição não vão acontecer a uma temperatura constante. Sempre vai acontecer com uma variação de temperatura. Temos alguns casos de algumas misturas que se assemelham muito a uma substância pura, como é o caso das misturas eutéticas. O que é uma mistura eutética? São aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão ou de solidificação. Tá? Exemplo, uma liga de bronze, tá? Que é um sólido, tá? Que é uma mistura de cobre e estanho. Muitas vezes o bronze é confundido com uma substância pura, tá? Mas, devido à curva de aquecimento, a gente verifica que ele não é uma substância pura. Porque para ser uma substância pura, a fusão e a ebulição tem que acontecer a uma temperatura constante. E o que a gente observa quando a gente vai aquecer uma liga de bronze? A gente observa que, tudo bem, durante a fusão ele vai ter um comportamento de uma substância pura, mas na ebulição, tá? Então, aqui na ebulição é que matou. Tá? Matou o quê? Bom, essa liga de bronze não é uma substância pura, e sim uma mistura. Temos também outro tipo de mistura, no caso aqui as misturas azeotrópicas, que são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de ebulição. Lembra que lá na eutética era durante o processo de fusão, já aqui é durante o processo de ebulição. Tá? Coloquei aqui como exemplo a mistura de acetona e o clorofórmio. Bom, quando esses dois componentes estão misturados, tá? Durante o aquecimento dessa mistura, a gente observa que para esse material fundir, ou seja, para esse material derreter, vou ter sempre que ir aumentando a temperatura. Ele não vai derreter a uma temperatura constante. Bom, até aí já sei que se trata de uma mistura e não de uma substância pura, né? Já que a gente observa aí uma variação de temperatura na fusão. Mas quando chega lá na ebulição, a gente vê o comportamento dessa mistura como o comportamento de uma substância pura, né? Ou seja, aqui a ebulição acontecendo a uma temperatura constante. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que eu tenha ajudado a você compreender melhor o assunto. Mas não esqueça de um detalhe, leia sempre o livro, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima, tchau!